Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num universo que é, nossa, fascinante e quase sempre mal interpretado. Vamos falar de Hoodoo, também conhecido como Conjure ou Rootwork. A nossa missão aqui é desvendar o que realmente é esse sistema mágico espiritual afro-americano, com base numa análise bem detalhada que recebemos. E olha, a primeira coisa que já salta aos olhos é uma distinção muito clara. Apesar de toda a confusão que a gente vê por aí, Hoodoo não é voodoo. A própria palavra hoodoo parece que pode ter vindo de um termo da África Ocidental para trabalho espiritual. Ok, vamos desvendar isso. Com certeza. E essa distinção é o ponto de partida perfeito. O que realmente fascinante aqui é que o hoodoo não é só uma coleção de feitiços, sabe? Ou de superstições. É um sistema complexo que foi forjado na adversidade, na brutalidade da escravidão nos Estados Unidos. Para entender o hoodoo, a gente precisa entender essa história de resiliência, de busca por agência, por sobrevivência cultural. É uma demonstração muito poderosa de como, sob uma pressão extrema, tradições diferentes se fundem. E não só para sobreviver, mas para criar poder onde, teoricamente, não existia nenhum. A análise que a gente tem fala que o Hoodoo não veio de um lugar só, mas de uma convergência tripla. Isso parece bem complexo. Pode guiar a gente por essa fusão? Qual foi o pilar principal, assim, a base de tudo? O Bilar, a fundação que não se negocia, é a matriz africana. Pessoas escravizadas de diversas nações, como os Fon, os Ewe, Yorubá, os povos do Congo, trouxeram com elas suas cosmologias. A ideia fundamental de que o mundo espiritual interage com o nosso. E que, bom, é possível trabalhar com espíritos, manipular as forças da natureza. Usando ervas, raízes, minerais. Essa é a tecnologia espiritual, vamos dizer, o sistema operacional do Hoodoo. Entendi. Então temos esse sistema operacional africano, mas ele foi, digamos, instalado num hardware completamente novo, que eram as Américas. Um continente novo, plantas novas, todo um ecossistema diferente. Como é que eles adaptaram esse conhecimento todo? Aí é que entra o segundo elemento dessa convergência, o conhecimento ameríndio. Ao chegar, os africanos escravizados encontraram os povos indígenas que já tinham um conhecimento assim profundíssimo da flora e da fauna locais. Houve uma troca imensa. O conhecimento botânico dos nativos foi crucial para o desenvolvimento do que a gente chama de root work, o trabalho com raízes. Eles aprenderam que plantas do Novo Mundo tinham o mesmo poder, a mesma função das que eles conheciam na África. E descobriram novas, claro. Foi uma adaptação forçada, mas brilhante. Faz todo sentido, uma fusão de saberes de sobrevivência. Mas a análise menciona um terceiro pilar que, eu confesso, não esperava: elementos europeus e, especificamente, cristãos. Como que a Bíblia e, principalmente, os Salmos entram numa tradição de raiz africana? Essa é a chave do que a fonte chama de engenharia mágica e social. Em muitos lugares, como na Louisiana sobre o Code Noir de 1724, as práticas espirituais africanas eram Proibidas. totalmente proibidas. A única religião permitida era a católica. Então, o que os praticantes fizeram foi uma espécie de camuflagem mágica. Eles não abandonaram suas crenças de jeito nenhum. Eles as revestiram com a simbologia do opressor. Usar a Bíblia, recitar salmos para consagrar um amuleto ou para fazer pós mágicos era uma forma de legitimar a prática aos olhos da sociedade dominante, sabe? Não era uma conversão passiva, mas uma apropriação ativa, estratégica. Eles pegaram a ferramenta de poder do colonizador e integraram num sistema deles. Nossa, era uma fachada que permitia que eles operassem e, como a fonte diz, que fossem os únicos curandeiros disponíveis em muitas das plantações. Eles eram essenciais, então, para a saúde física e espiritual da comunidade. Exatamente. A fonte usa uma frase muito forte. Diz que o Hoodoo servia para costurar as comunidades quando a escravidão as teria desmantelado. Era uma cola social, um sistema de justiça e de cura que corria por fora. Essa distinção é fundamental mesmo. Então, se o Hoodoo não é sobre adorar deuses, como no Voodoo, mas sobre ter resultados práticos, como é que isso funciona no dia a dia? Como se faz essa tal magia popular? A confusão é super compreensível, mas as diferenças são estruturais.
O voodoo, seja no Haiti, na Louisiana, é uma religião organizada. Tem um panteão de divindades, os Loa, tem um clero com sacerdotes e sacerdotisas, rituais comunitários, dogmas e um foco muito claro no culto ancestral e na adoração. É um sistema teológico completo. Entendido. Então, se o voodoo é essa religião toda estruturada, o que acontece quando a gente tira essa estrutura? O que sobra? É isso que define o voodoo. Exatamente essa é a questão. O voodoo é o que sobra quando o foco é exclusivo na tecnologia mágica, na aplicação prática. É uma tradição folclórica. O foco não é adoração, é resolver problemas do dia a dia. Cura, sorte, proteção, conseguir o emprego, atrair um amor, afastar um inimigo. A estrutura dele é individualista, não existe um clero formal, não tem iniciações padronizadas. O conhecimento é passado de praticante para praticante, muitas vezes na mesma família. Mas e a figura histórica da Marie Laveau, a famosa rainha voodoo de Nova Orleans? Ela não complica um pouco essa distinção? O nome dela está ligado ao voodoo, mas as práticas dela parecem muito com o que a gente está descrevendo como voodoo. Ela é o exemplo perfeito dessa intersecção que causa confusão. Marie Laveau era de fato uma sacerdotisa do voodoo da Louisiana. Ela liderava cerimônias, rituais religiosos. Só que no trabalho diário dela para a população de Nova Orleans, brancos e negros, ela atuava como uma conjure woman. Ela criava amuletos, fazia leituras, preparava banhos de ervas, feitiços para resolver os problemas práticos dos clientes. Ela operava nos dois mundos. Para o público de fora que não entendia a diferença, era tudo voodoo, com V maiúsculo. Ela acabou borrando essas linhas, porque dominava os dois sistemas. Ok, então a prática em si, o rootwork, a nossa análise chama isso de tecnologia do encantamento, que eu achei uma expressão ótima. Fala de pós, óleos e as famosas mojo bags. Vamos começar pelos ingredientes. A fonte lista alguns que parecem saídos de um livro de fantasia. Falam, por exemplo, da raiz de alcaçuz. O que tem de tão especial nela para ser usada em feitiços de paixão ou controle? É a natureza dupla dela, a assinatura energética, como os praticantes diriam. O alcaçuz é doce, né? Isso associa ele diretamente à atração, a adoçar alguém para que a pessoa goste de você. Mas a raiz também é extremamente forte, fibrosa, difícil de quebrar. E essa força a liga à ideia de dominação, de amarrar a vontade de alguém à sua. Cada ingrediente no voodoo tem uma história, uma lógica simbólica assim. E o Spanish Moss, aquele musgo que fica pendurado nas árvores no sul dos Estados Unidos, que tem uma aparência meio fantasmagórica. Como que isso vira uma ferramenta mágica? O Spanish Moss é muito usado para rechear bonecos ou amuletos. A natureza toda emaranhada dele é usada simbolicamente para confundir inimigos ou para emaranhar uma situação na justiça a seu favor. Por outro lado, também pode ser usado em feitiços de amor, para unir duas pessoas de um jeito que não se separa mais. O contexto e a intenção definem a função do ingrediente. E os olhos são um capítulo à parte. A análise cita dois extremos que mostram bem essa dualidade da prática. De um lado, o Ven Ven Oil, um clássico para sorte, para limpeza. Do outro, algo com um nome bem direto, D-U-M-E Oil, que é a sigla para Death unto My Enemies, morte aos meus inimigos. Isso diz muito sobre a ética por trás do voodoo, não é? Diz tudo. Mostra que o voodoo não opera numa moralidade de bem contra o mal ou de magia branca versus magia negra. É uma ferramenta de poder. Ponto. Para uma população oprimida, sem acesso nenhum ao sistema de justiça formal, um feitiço de retribuição, uma maldição, podia ser a única forma de buscar justiça popular. Contra um senhor de escravos cruel ou um capataz abusivo. A ética do voodoo é transacional, não é universal. O que você quer dizer com transacional? Significa que não existe um conceito como a lei do retorno triplo da Wicca, por exemplo. Aquela ideia de que tudo que você faz volta 3 vezes mais forte. A ética do voodoo se baseia em contratos, em respeito e trocas com os espíritos e as forças da natureza. Por exemplo, uma prática comum é coletar graveyard dirt, terra de cemitério. A regra é clara, você não pode simplesmente ir lá e pegar. Você precisa se apresentar ao espírito da sepultura, explicar o seu propósito e deixar um pagamento, uma oferenda. Moedas, uísque, tabaco. É um acordo.
A responsabilidade está em manter o equilíbrio nessas trocas, e não em seguir um código moral cósmico. Isso é uma quebra de paradigma total para a nossa mentalidade moderna. A gente está tão acostumado com a ideia do karma, né? A ideia de uma magia transacional, baseada em acordos diretos com espíritos, é um universo ético completamente diferente, quase um sistema jurídico espiritual. E as ferramentas, as fontes mencionam o tempo todo uma ferramenta chamada Mojo Bag. Para quem nunca ouviu falar, o que é isso exatamente? É só uma bolsinha com coisas dentro ou tem algo mais? Ah, é muito mais. A Mojo Bag, o Gris Gris, é um amuleto vivo. É um descendente direto dos amuletos gris-gris lá da África Ocidental. É uma bolsa pequena, geralmente de flanela, que contém uma combinação de raízes, ervas, pedras, às vezes itens pessoais, e tudo isso é consagrado para um propósito específico: atrair dinheiro, proteger do mal, manter um amor. Mas a chave é que ele não é um objeto passivo. Ele precisa ser alimentado com frequência, geralmente com uma gota de uísque, um óleo específico, para mantê-lo vivo e trabalhando para quem o carrega. É um pacto pessoal, um espírito aliado que você carrega junto ao corpo. Além dessas ferramentas, a análise fala de uma iconografia poderosa, de símbolos que representam a alma dessa tradição. E a figura central parece ser o High John the Conqueror. Quem foi essa figura? Soa como um super-herói do folclore. E, de certa forma, ele é. High John é um herói folclórico, o arquétipo do trickster, sabe? O malandro que usa a inteligência para subverter o poder. As lendas contam que ele era um príncipe congolês, que foi escravizado, mas que nunca teve seu espírito quebrado. Ele usava a astúcia e a magia dele para enganar, para superar os senhores de escravos, sempre dando a volta por cima. Ele representa a resiliência máxima, a vitória do espírito sobre a opressão. Isso não é só uma lenda, né? A raiz que tem o nome dele se tornou um dos amuletos mais poderosos do Rúdio. A fonte menciona algo incrível, que o famoso abolicionista Frederick Douglass, na autobiografia dele, documentou que recebeu uma raiz de High John, de um praticante, para lhe dar coragem e protegê-lo de um senhor de escravos que era particularmente brutal. Exatamente. Isso mostra como o poder não está só na raiz física, mas na história, na energia, na linhagem de triunfo que ela carrega. Carregar uma raiz de High John é carregar com você o espírito de todos que resistiram e venceram. É um elo direto com uma herança de superação. Além das figuras, o próprio ambiente foi ressignificado. As fontes falam de 2 locais de poder que se tornaram sagrados no Rudo: as encruzilhadas e os cemitérios. Por que esses lugares especificamente? A encruzilhada é um portal. Essa ideia é uma herança direta da cosmologia africana ligada a figuras como Legba ou Exu, os guardiões dos caminhos, os mensageiros entre o nosso mundo e o divino. A encruzilhada é onde os mundos se encontram. É o lugar onde se pode fazer pactos, deixar oferendas ou despachar trabalhos mágicos. Já o cemitério é o domínio dos ancestrais. A terra de cemitério, o Graveyard Dirt, carrega a energia e o poder daqueles que vieram antes. Pode ser usada para proteção, invocando a força dos antepassados para guardar a sua casa, ou para maldição, pedindo um espírito vingativo para atormentar um inimigo. É impressionante como eles transformaram lugares comuns e até meio sombrios em fontes de poder. E aqui está uma das ideias mais poderosas de toda a nossa análise. Pensa na desconexão brutal. Pessoas arrancadas à força de suas terras sagradas na África, onde cada rio, cada montanha, cada árvore tinha um significado espiritual. O que elas fizeram na nova terra? Elas não apenas se adaptaram, elas hackearam a própria geografia da opressão. A fonte chama isso de sacralização forçada. Elas pegaram o território hostil do sul dos Estados Unidos e o transformaram no novo domínio de soberania mágica delas. O cemitério, um lugar de dor, de perda, virou um centro de poder ancestral. A encruzilhada, um simples cruzamento de estradas, virou um portal para o espiritual. É uma virada de jogo mental e espiritual impressionante. Uma afirmação de poder incrível. Então, como que essa tradição de sobrevivência, tão ligada a um contexto histórico específico, existe hoje em dia? A análise fala de um renascimento, do surgimento do que alguns chamam de neo-Rudu. E com isso vem a popularização, a comodificação. E isso nos leva a um debate ético muito, mas muito complexo.
A principal preocupação levantada por muitos praticantes tradicionais é a da apropriação cultural. Quando uma tradição que nasceu como uma tecnologia de sobrevivência, forjada por uma comunidade específica em condições extremas, se torna um produto de consumo global, vendido em kits, e-books, vídeos no TikTok, existe um risco real de que seu contexto político e social seja totalmente esvaziado. Então a preocupação é que o Voodoo se torne uma espécie de Voodoo Light, sabe? Desprovido da sua história de resistência, da sua alma política. Exatamente. A comodificação da resiliência é um processo perigoso. Existe um debate muito ativo dentro da comunidade sobre se o Voodoo é, ou deveria ser, uma prática fechada, restrita a descendentes de afro-americanos que carregam essa história no seu DNA, na sua cultura. Mas, independentemente da posição nesse debate, o ponto central que as fontes enfatizam é a necessidade de centrar as vozes dos praticantes tradicionais e de educar as pessoas sobre o contexto. É preciso garantir que a história não seja apagada em nome do lucro ou da estética. Certo. Então, para a gente recapitular, o que vimos hoje é que o Voodoo é muito mais do que um livro de feitiços. É um sistema de magia pragmático, uma ferramenta poderosa de soberania espiritual que nasceu da resiliência do povo afro-americano. Um sistema que, de forma brilhante, fundiu tradições e transformou a própria paisagem da opressão numa fonte de poder e de conexão ancestral. Perfeitamente resumido. E isso me leva a um pensamento final. Uma provocação para quem nos ouve, baseada na conclusão da nossa análise. Se uma tradição nascida como ferramenta de resistência para um grupo específico se torna universalmente acessível, ela corre o risco de perder exatamente o poder que a tornou necessária em primeiro lugar. O que se ganha e o que se perde quando a soberania espiritual se torna um produto cultural.